3. Olá a todos. É bom vê-los em meu canal. Fico muito grato por isso. A história que vou contar a vocês hoje é pura e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por um motivo. É realmente uma história incrível. Desejo a você uma experiência agradável de visualização. Ele havia sido vítima de uma armadilha. Prometia ser fácil e lucrativo, mas na realidade? Droga, como ele tinha sido estúpido ao cair na armadilha. Uma nevasca assolava o outro lado da janela, batendo nas paredes e janelas como uma fera impiedosa, mas o quarto estava quente, os radiadores estavam funcionando e a lareira estava cheia de chamas. O crepitar da madeira, enganosamente pacífico, era acompanhado por sons de metal raspando e o grito de uma mulher. Por favor. Eu lhe imploro. Você precisa. Você precisa acreditar em mim. Não sei como abri-la. A dona da casa, uma loira esbelta na casa dos 30 anos, sentou-se encolhida no canto do sofá. Ela estava tremendo violentamente, com o rosto manchado de rímel e um hematoma quente na bochecha. Oliver deu de ombros, ele não queria que as coisas terminassem assim. Ele não estaria aqui se soubesse que havia pessoas na casa. Mas ele tinha sido enganado. Aproveitando-se da estupidez de um adolescente, é claro, era tão fácil. O garoto praguejou baixinho e quase rugiu com um coquetel frenético de aversão a si mesmo, confusão porque não tinha ideia do que aconteceria em seguida e medo. Porque não era nada daquilo que ele havia imaginado. E quando Shane o convocou para uma coisa certa, depois da qual ele poderia saldar todas as suas dívidas e ainda lhe restaria uma boa parte, ele aceitou. Ele aceitou facilmente, nunca pensando que acabaria assim. Você vai parar? Vamos. Não adianta, Oliver se aproximou de seu parceiro no negócio negro. Cale a boca, Shane gritou para ele. A julgar pela raiva que dividia seu rosto enquanto ele se afastava, a palavra poderia ter sido dirigida tanto a Oliver quanto à jovem. Ou talvez aos dois. Shane estava agachado, ajoelhado, curvado em frente ao cofre enterrado na parede. Era lá que o dinheiro deveria estar. Onde mais ele poderia ser guardado em uma casa como essa? Em suma, disse Shane, eles poderiam conseguir eletrônicos caros aqui, provavelmente ouro, mas o principal, é claro, os milionários modernos deveriam guardar em cofres. Eles o encontraram rapidamente, exatamente como o artilheiro havia dito, e estava escondido atrás de um painel de parede, uma placa ornamentada de madeira escura com curvas, que Shane lascou em lascas com especial prazer. Ele, no entanto, interveio em outras coisas na casa assim que os proprietários foram imobilizados, derrubando algumas mesas frágeis. E eles só estão fazendo isso no primeiro andar. Levantando-se do chão, Shane chutou o cofre com o pé. Depois que o código que a loira disse não se encaixou, ele entrou em pânico e tentou abri-lo de forma banal, estupidamente à força. Mas, naturalmente, apenas com o ferro arranhando, o cofre não se moveu nem 1 milímetro. Shane se virou e correu para a parte da sala onde estavam os prisioneiros. Ok, chega de piadas. Você acha que eu sou idiota? Shane tinha quase 1,80 m de altura e uma aparência impressionante, com a cabeça raspada, uma espessa barba preta e olhos encovados que olhavam o mundo de uma forma desdenhosa e cruel. Oliver pensou que, se um homem como ele estivesse sobre ele, agarrando-o pela garganta com o punho, ele lhe diria exatamente qual era a verdadeira senha do cofre, mesmo que ela contivesse todo o ouro do mundo. Por favor, e a loira não conseguiu resistir, seus pulsos finos, assim como os tornozelos, estavam amarrados com corda. Não, e eu não sou nada. Eu não tenho a senha. E agora Oliver percebeu tudo o que Shane sabia. Era de se supor que ele sabia que os proprietários estariam em casa quando viu a corda no porta-malas entre a outra e a equipe de ladrões. Foi mais fácil convencê-lo, Oliver, a fazer o trabalho. Porque ele estava com medo. Por isso, Shane decidiu atraí-lo com facilidade e depois arrastá-lo para a lama. Seu desgraçado! Shane bateu em sua prisioneira, fazendo-a gritar e se contorcer. Mas ele parou de repente. Sua boca se esticou em um sorriso desagradável, revelando vários dentes da frente faltando.
Oliver não teria ousado dizer isso em público, mas suspeitava que Shane não ia ao dentista porque corria o risco de perder os dentes todos os dias. Seu temperamento explosivo e o ódio por tudo ao seu redor não favoreciam a resolução pacífica de conflitos, que Shane frequentemente provocava. Por que estamos todos aqui com você? Vamos perguntar ao mestre novamente. Com essas palavras, Shane deu um passo em direção ao homem. Ele era um homem alto e loiro, com uma aparência muito inteligente. Shane o havia torcido assim que eles entraram na casa pela porta da frente com a ajuda de um arrombador de fechaduras. Torcido e amarrado a uma cadeira, ele lhe pediu o código do cofre, bateu nele algumas vezes. E então, murmurando que sua esposa havia ordenado a instalação do cofre, por isso ele sabia a senha, ele simplesmente amordaçou o homem. Mas agora ele havia tirado o pano de sua boca. Shane agarrou o loiro pela gola da camisa. Então, cara, como vamos resolver isso? Você quer me dizer o código ou quer ajuda? Olhe, e ele estava lutando com as palavras. Você está errado. Você está errado. Eu não sei. O que você vai fazer, hein? Shane gritou de tal forma que a saliva saiu de sua boca, como um cão de briga latindo, borrifando espuma. Bem, nada. O que, você acha que é o mais esperto, ou talvez pense que vou bater mais em você, e você, que é tão durão, vai aguentar? De jeito nenhum. Ele o soltou com tanta força que a cadeira quase tombou. Oliver, venha cá. É hora de você entrar em ação. Ele sorriu novamente. Shane, por que não? Shane, por que não pegamos o equipamento, o ouro? O jovem se aproximou. Ouça, ele ignorou a sugestão de alguém que obviamente sabia tudo sobre violar a lei. Eis o que vamos fazer. Tirar a roupa da moça. O quê? Os olhos de Oliver se arregalaram. Eu. De que diabos está falando? Acho que ela vai começar a falar quando nos vir se divertindo com ela. Não. Não, por favor. Não. A garota olhou para ele suplicante, virou a cabeça e, finalmente, seus olhos impossivelmente azuis se fixaram nos de Oliver. Você não é assim. Você não é mau. Por favor, eu não conheço o código. E ele? Ele também não sabe. Ele não pode saber. Apenas Tóquio, disse a loira de repente em voz baixa, mas de forma tão ameaçadora que os dois ladrões congelaram. Apenas Tóquio. Ele pertence a mim. Você está me ouvindo? Ninguém ousa tocá-lo. Shane lambeu os lábios e a viu ir embora. Isso vai acontecer. Archie, por favor, a jovem mulher estendeu as mãos amarradas para o marido. Archie, meu amor. Acalme-se. Vai ficar tudo bem. Está me ouvindo? Vai ficar tudo bem. Eu não vou, Oliver protestou. Esse nunca foi o acordo. O que eu sou, algum tipo de escória? Estamos aqui para roubar, não. Se você tocar nela. O loiro não conseguiu terminar antes que Shane, enlouquecido pelo garoto, decidisse descontar sua raiva no prisioneiro e lhe dar um soco no rosto. Sim, de tal forma que a cadeira ainda tombou no chão, derrubando a mesa de centro, sobre a qual o loiro caiu de cabeça. Sua esposa gritou estridentemente. Oliver sentiu náuseas. E Shane, como se tudo estivesse correndo conforme o planejado, colocou a cadeira de volta na posição vertical e começou a dar palmadas nas bochechas do homem, fazendo-o voltar a si. Archie, Archie, sussurrou a jovem. Oliver olhou para a parte de trás do pescoço de Shane, brilhante de suor, como se tivesse sido esfregada com óleo, com vincos gordurosos se formando por baixo. Eu me pergunto, pensou ele, o que aconteceria se eu nocauteasse agora, derrubando-o no chão? Então eu desamarraria os donos da casa. E simplesmente iria embora. Para Oliver, parecia que não havia mais nada no mundo que o fizesse feliz. Exceto pelo fato de que ele sabia que, se o fizesse, provavelmente seria preso em menos de 24 horas. E por que, a propósito, eles não estavam usando máscaras quando invadiram a casa? Por quê?
É elementar. Todos os vilões dos filmes de ação não se esquecem disso. A menos que um novo pensamento desceu friamente por sua espinha, como se ele tivesse entrado em contato com uma cobra que prometia morder. E se Shane não quisesse deixar nenhuma testemunha de seu crime? Oliver sentiu-se ainda mais nauseado. O hambúrguer que ele havia comprado na lanchonete com suas últimas 50 libras estava implorando para ser devorado. Ei, garoto! Shane sorriu e acenou com a cabeça para a garota, que parecia ter caído em um estupor, congelada, olhando para o marido com os olhos arregalados e movendo apenas os lábios sem som. O loiro, enquanto isso, estava acordando. Com um gemido, ele abriu os olhos, cuspiu saliva rosa e olhou em volta como se não entendesse como estava aqui e o que estava acontecendo. Em seguida, encolheu os ombros, como se estivesse testando a força de suas amarras. E, finalmente, com muito cuidado, ele olhou para a cena que se desenrolava à sua frente. Vamos, gritou Shane, que agarrou o braço de Oliver, puxando-o para baixo, de modo que ele quase caiu no sofá. A palma da mão de Oliver deslizou até o ombro da mulher e, por baixo, o braço estava pegando fogo. A esposa do dono da casa, mesmo agora aflita e assustada, era linda. Sua figura teria sido invejada por um modelo. A pele sob a seda de sua blusa parecia tão macia. Eu mesmo vou derrubar você, rosnou Shane. Tire tudo. Oliver assentiu. Uma parte de sua mente gritava que o que estava acontecendo era um pesadelo, e a outra tinha medo de desobedecer, e Oliver sentiu nojo de si mesmo, mas seu coração bateu mais rápido com o toque, a proximidade do corpo da mulher, e o sangue correu para suas bochechas. Shane estava parcialmente certo de que, em seus 18 anos, o rapaz não havia tido nenhum contato íntimo com o sexo oposto. E, para Oliver, esse parecia ser o pior e mais vergonhoso segredo de todos. Seus dedos, travessos como eram, agarraram a borda do cardigan que ela havia jogado sobre a blusa e o puxaram para baixo. Afaste-se dela. Na verdade, era natural que seu marido não se calasse. A menos que essas palavras foram ditas em um tom estranho. Era mais baixo e profundo do que a maneira como o mestre havia falado antes. Mas o mais estranho era que soava terrivelmente calmo. Fique longe dela. E saia de casa, continuou o loiro. O que você disse? Até Shane pareceu surpreso. Ele soltou a garota, empurrou-a para o sofá e se aproximou de sua prisioneira. Você não entende. Eu já volto. Então você não quer fazer isso com jeitinho, o loiro acenou com a cabeça e sorriu. Então você será a presa. Isso é ainda melhor. Eu já estive, e ele sorriu ainda mais. Oliver engoliu. Por alguma razão, ele se lembrou de filmes de terror em que todos os tipos de criaturas do outro lado do mundo podiam sorrir mais do que um rosto humano. Eu não estava caçando. Psicopata, Shane murmurou, mas de alguma forma não tão confiante quanto antes. Eu lhe darei. Ele não teve tempo de terminar. Ele também cometeu um grande erro, que não imaginava ser possível, e se inclinou para baixo, de frente para o oponente. Um momento depois, o loiro o atingiu no nariz com a testa. O grandalhão gritou e segurou o rosto. Oliver ficou olhando de boca aberta. Ele só tinha visto esse tipo de coisa em filmes de ação, talvez. O loiro colocou as mãos atrás das costas, pulou da cadeira, bateu no pescoço de Shane com a ponta da palma da mão e, antes que ele pudesse recuperar os sentidos, levantou o joelho e o bateu entre as pernas. Oliver cambaleou para trás. Oliver desviou o olhar de seu mentor distorcido no crime para aquele que parecia ter sido uma presa fácil desde o início. O loiro se sentou, respirando fundo. Seus olhares se encontraram. E agora? Oliver correu em direção à jovem e começou a desamarrar apressadamente as cordas de suas pernas. Olhe, não foi minha intenção. Eu não sabia que haveria alguém na casa. O rapaz percebeu que provavelmente estava fazendo algo errado? Mas ele também sentiu que se pudesse demonstrar claramente agora que não queria machucar mais ninguém, então, de alguma forma isso o ajudaria.
Archie, disse a esposa do loiro em voz baixa, Archie, por favor, não. Não. De novo não, Archie. Querido, você pode me ouvir? Por favor, você tem que me ouvir. Eu te amo. Oliver, depois de terminar de amarrar a corda em suas pernas, começou a desembaraçar a corda de seus braços. Ele olhou para o homem. Ele olhou para o homem. Por que ele está parado ali? Por que ele está me olhando com olhos de vidro? Por que ele não está tentando desarmar Shane, que já está tentando se levantar, mas parece estar mal? Você gostou? Perguntou o loiro, e Oliver não percebeu imediatamente que estava falando com sua esposa. Você gostou, não gostou? Archie, por favor. Não. Ela sorriu e estendeu as mãos ainda amarradas, o nó estava apertado, Oliver ainda não conseguia desemaranhar. Archie, acalme-se. Você precisa. Archie, e era como se eu pudesse sentir o gosto do nome. Eu nunca gostei desse nome. Eu deveria tê-lo mudado. Você deveria ter. Oliver era apenas um espectador. Ele não conhecia essas pessoas. Não conhecia o relacionamento entre o casal. Só que lhe parecia que o homem que ele havia conhecido pela primeira vez tinha olhado para a esposa de forma muito diferente do que estava olhando para ela agora. Esse era o tipo de olhar que poderia ser acorrentado, foi o que pareceu a Oliver. Não, isso não, a prisioneira sussurrou e soluçou. Você gostou, suspirou o loiro. Você não resistiu bem. Ele deu um chute em Shane, que parecia estar tentando se levantar. Oliver estava prestes a correr para a porta da frente. E que fosse o que tinha de ser. Estava feito. Mas, então, o homem loiro se aproximou bruscamente da parede, na qual estava pendurado um painel de controle de alarme digital, empurrou algo para dentro dele e ouviu-se um som baixo e estrondoso que parecia vir das profundezas da casa. Então, de repente, as luzes se apagaram abruptamente. Archie, não! A menina gritou e chorou. Oliver virou a cabeça, horrorizado. As cortinas foram puxadas rapidamente e se abriram sobre as janelas, onde a pouca luz da rua entrava no cômodo enquanto a nevasca girava em torno das luzes do pátio. Oliver! Shane gemeu pesadamente no chão. Socorro! O cara tateou para a frente, estendeu o braço e seu parceiro na terrível aventura o agarrou. Que pesado! Isso quase o arrastou para baixo, mas lá, ele subiu. Como? Shane praguejou maldosamente. Psicopata. É isso, ele está acabado. Mas primeiro. Ah, você decidiu ficar até tarde como convidado? A voz zombeteira do dono da casa veio de algum lugar no andar de cima e, no momento seguinte, ele se revelou. Oliver não tinha ideia de como alguém poderia se mover tão facilmente na escuridão total, mas agora o homem estava no topo da escada que levava ao primeiro andar da casa. Ele não conseguia enxergar bem, mas podia ver perfeitamente a companhia lá embaixo, porque estava apontando uma tocha para eles, e não foi apenas a tocha que causou um choque elétrico nas costas de Oliver. Nas mãos do homem havia algo grande. A consciência sugeriu que se tratava de uma besta. Então a consciência começou a cantarolar que é isso que acontece com os bandidos, se eles decidem roubar a casa de outra pessoa, os donos podem ter uma besta. Oliver também achou que era perturbadoramente estranho. Que homem moderno precisaria de uma coisa dessas? É claro que ele não conseguia ler os pensamentos de Shane, mas também ficou atônito com a visão. O que você é, cara? Ele ergueu as mãos com as palmas para cima. Vamos lá. Nós não tocamos em sua avó. Vocês tocaram no que me pertence, disse ele calmamente, depois apertou o gatilho. O projétil da besta voou pelo ar logo acima do ombro de Shane e se chocou contra a parede, arrancando lascas dela. Da próxima vez, você será o alvo, disse o loiro em seu tom mais indiferente, e novamente algo voou contra a empresa, mas agora era uma tocha. E isso é para que você não fique entediado. A tocha desceu os degraus, rasgando a escuridão, e parou aos pés de Oliver, que a pegou apressadamente e imediatamente a apontou para cima, o homem não estava mais lá.
Vamos lá! Gritou Shan, que de alguma forma já havia percebido há muito tempo as consequências imaginárias do fato de que o alvo da besta nas mãos desse intelectual louco poderia ser ele mesmo. Oliver concordou totalmente com essa decisão. Os homens correram aterrorizados para a porta que separava a varanda do carro por alguns metros, e então saíram. A porta se abriu e uma pelota de neve os atingiu no rosto. A porta estava fechada com uma grade. Que diabos! Ajude-me! Shan gritou, agitando as mãos contra a estrutura de aço, mas ela apenas tilintou suavemente e não se moveu. O alarme! Oliver exalou. Ele ativou o alarme. As janelas também estavam fechadas. As persianas pareciam de metal e estavam trancadas. Estamos presos. Shan olhou para ele intrigado. Que sistema de alarme, seu idiota? Nós o desativamos. O segundo alarme e uma voz feminina soou atrás deles. Os agressores se voltaram para ela. Shan pegou a lanterna de Oliver e a apontou para o rosto da garota. Ela estreitou os olhos. Que segundo alarme? Que diabos está acontecendo aqui? Como faço para abri-lo? Eu não o programei. Não fui eu. É ele. Não, eu não vou ficar aqui. Shan era barulhento, duro, mas Oliver o conhecia e sabia que ele estava com medo. Diga-me como sair daqui. Não sei. Pode diminuir as luzes, por favor? Obrigado. Ele se aproximou e estendeu as mãos amarradas. Que diabos está acontecendo aqui? Shan sacudiu as barras novamente. É isso. Ele está morto. Ei, psicopata! Ele gritou para as profundezas espaciais escuras da casa. Se quiser sair, é melhor me deixar ir. O que há de errado? Perguntou Oliver, agarrando as cordas que prendiam seus pulsos. Ele não conseguia ver, mas sabia que a pele sob elas estava dolorida e, embora o momento não fosse adequado, parecia tão errado. Seus dedos pararam na pele fina e delicada sob a qual ele podia sentir a veia de um pulso, apenas um pouco mais do que o processo de libertação exigia. Temos que ir. Eu poderia ir e voltar. Há outra maneira de sair da casa, mas temos que nos apressar. Por favor, a jovem olhou cuidadosamente para Shan e Oliver. Vocês têm que acreditar em mim. Meu marido. Ele está doente e pode voltar. Mas eu conheço esta casa. E posso ajudá-los. Se você me ajudar. Shan agarrou o ombro dela e a puxou para ele. Shan agarrou o ombro dela e a puxou para ele. Por que deveríamos acreditar em você? Talvez você esteja nos levando a esse psicopata. Se eu os levar até ele, ela respondeu calmamente, ele não vai gostar. Ele não planeja gostar. E então ele decidirá me punir. Tudo bem, vamos lá. A cozinha é o caminho. Me dê a tocha. Ilumine aonde puder, mas preciso dela sob meus pés e um pouco mais adiante. Shan praguejou novamente, mas fez o que ela disse. Ele passou pela sala de estar e entrou em um corredor longo e estreito, passando por outro quarto, talvez outra sala de estar. E entrou na cozinha. Em termos de espaço, poderia ter sido um estúdio em algum prédio novo em um bairro residencial. O feixe trêmulo da lanterna revelou uma mesa com ilha de mármore no centro do cômodo, fileiras de panelas e potes pendurados nela, uma geladeira e um fogão. Abaixe-se. A garota reagiu instantaneamente, mais rápido do que os passos que se aproximavam puderam ser ouvidos. Ela jogou Shan no chão, Oliver caiu no chão e os três se protegeram atrás da mesa. Os passos congelaram na entrada da cozinha. A porta se abriu com um rangido. Um relâmpago vermelho passou sobre as cabeças dos camaradas de armas involuntários enquanto eles fugiam do estranho e intimidador dono da casa. Oliver cobriu a boca com a palma da mão. Isso é uma mira telescópica. Você está louco? O cara se sentiu como se estivesse em uma ratoeira. Sim, Shan era forte e podia derrubar qualquer um em um combate corpo a corpo, mas aqui? Ele perdeu o impulso e foi derrubado. E agora o dono da casa tem a vantagem.
E, de alguma forma, parecia que usar sua esposa como refém para fazer algumas exigências não era uma opção, porque ele a jogou com eles e não tentou salvá-la. Ela tem medo dele. E parecia que não havia uma única mentira nisso. Os passos foram ouvidos novamente, agora se afastando. Para onde estamos indo? Perguntou Oliver. Espere. Sean, limpando o nariz, que agora não conseguia respirar, então ele prendia a respiração com a boca, parou o garoto e sibilou para a garota. Vou lhe dizer o que está acontecendo aqui. Por que seu marido foi embora e a deixou para trás? Você disse que ele estava doente e lembrou-se Oliver. Por que ele está doente? Meu marido se tornou uma pessoa diferente, e a culpa é sua. O quê? Sean estava claramente nervoso. Apesar do perigo que corriam, ele estava pronto para surtar. O médico disse que ele não deveria estar sob nenhum tipo de estresse, e você bateu nele. Ele bateu em sua cabeça. O senhor. A garota pode ter mordido o dedo, todos nós vamos morrer aqui. Estúpido. Sean cuspiu. Estou farto de você. Foda-se, ele se levantou e saiu da cozinha. Ele pegou a lanterna. Sean. Gritou Oliver, temos que ficar juntos. Sim, ele sorriu, é como um filme de terror barato, não é? Não podemos nos separar. Só que isso é a vida, não um filme. E eu vou sair daqui, e se eu encontrar seu psicopata? Você será uma viúva. Ele saiu da cozinha com essas palavras. Por aí não, eu impedi Oliver de segui-lo. Temos que ir para o primeiro andar. Lá. Talvez tenham deixado passar alguma coisa quando instalaram o sistema de alarme. Então podemos ir. Vou pegar o Sean. Deixe-o, a garota agarrou a mão de Oliver. Seus dedos eram duros e quentes ao toque. Você não é como ele. Você não queria que as coisas acontecessem assim, queria? E se eu lhe dissesse que sim, você acreditaria em mim? Meu nome é Catherine. E eu acredito em você. Às vezes, as pessoas fazem coisas das quais se arrependem. Ela pensou que poderia jurar que estava falando de si mesma. E Oliver também pensou que talvez a partida de Sean tivesse sido melhor assim. Era uma verdade terrível, mas talvez agora eles tivessem uma chance melhor. Talvez Sean seja uma distração. Eu sou o Oliver. Pode me chamar de Oliver e ele está confuso. Qual é a condição do seu marido? Transtorno dissociativo de identidade, respondeu ela, depois esclareceu, percebendo que ele não havia entendido. Dupla personalidade. Ele é. Meu Archie é um homem muito bom. Gentil, inteligente, generoso. Eu esperava que tivesse acabado. Que ele estivesse curado. Mas, o choque e o traumatismo craniano. Receio que tenham funcionado como, ele estalou os dedos e emitiu um riso nervoso. O gatilho. O botão vermelho para ativar os sistemas de emergência. E agora? E quem? Quem era agora? Oliver sentiu que definitivamente não iria gostar da resposta. Alguém que não quer deixá-lo sair vivo, respondeu Catherine de forma mundana, como se estivesse falando, digamos, do fato de seu marido trabalhar como gerente de alto escalão com um salário de $1 milhão. Preciso sair daqui, disse Oliver. Minha mãe está doente. E minha irmã é pequena. Você queria roubar para curá-la? O garoto não sabia o que dizer. Ele se arrependeu de ter dito algo pessoal. Que idiota de madeira. Ela é a vítima dele, porque ele deveria se importar com os motivos dela, com a vida dela. Enquanto isso, Catherine o arrastava com ela. Tivemos que literalmente tatear nosso caminho. Siga-me, eu lhe direi onde estão os obstáculos. Bem, ou pelo menos cair primeiro. Embora. Espere. Deve haver velas em algum lugar, estou indo agora. Houve um farfalhar de gavetas e seu conteúdo, e então uma pequena vela em um castiçal foi acesa na mão da jovem.
O cheiro de canela e, acho, de maçãs pairava no ar. Oliver espirrou e esfregou o nariz com a manga do moletom. Da cozinha, eles chegaram à varanda envidraçada e então baixaram as barras sobre o vidro. Mas dali eles podiam ver o mundo ao redor. A tempestade de neve começou a diminuir. O garoto podia ver seu carro estacionado ao longe. Ele tinha as chaves, no bolso de sua calça jeans. Então, a única coisa que restava fazer era sair. Depois de passar pela varanda, eles entraram na casa novamente e se viram em frente à escada em espiral que levava ao andar superior. Vamos, siga-me, o ex-cativo se apressou, e Oliver tateou para a frente. O telefone. Ele parou no meio do caminho. Shane ainda tinha o celular. Podemos pedir ajuda. Você é um homem corajoso para desistir desse jeito. É melhor do que com seu marido aqui, murmurou o rapaz. Mais receio que ele tenha ativado os bloqueadores em seu celular. Que tipo de dia é esse? Oliver sentiu que ia chorar como um garotinho. Por que existe um segundo alarme? E um com silenciadores? Acho que ele o ativou quando teve seu último ataque. Ele gosta de isolar os lugares em que vive, ela murmurou pensativa. Se você não o irritar, então meu Archie é muito bom. Ele só faz coisas estranhas às vezes. Como você se casou com ele? Ela se afastou abruptamente. Um dia eu vou lhe contar. Se sairmos daqui, está bem? Oliver assentiu e eles avançaram lentamente. Estavam agora no primeiro andar, em um corredor. De repente, passos pesados e estrondosos soaram. Shane pulou da esquina. Todas as portas e janelas estão fechadas. Acho que ele está bem atrás de mim. O homem se virou nervosamente, com o rosto histérico e contorcido. A lanterna em sua mão estava visivelmente tremendo. O celular não funciona. Ele se levantou e se voltou para a dupla de fugitivos. Mas que diabos! O homem loiro apareceu nas costas de Shane. Ele saiu de um canto, uma curva no corredor, é claro, mas parecia ter aparecido do nada, como um fantasma vingativo. No momento seguinte, Catherine gritou e literalmente se jogou em Oliver, derrubando-o no chão, e uma seta de besta passou sobre suas cabeças novamente. O ombro de Oliver estava doendo, a vela caiu e se apagou. Shane gritou, deixou cair a lanterna e agora era quase impossível ver qualquer coisa. Mas, a julgar pelos sons, os dois homens estavam se encarando. Havia respiração ofegante, palavrões abafados e então, com um rangido característico de madeira, o corrimão que cercava o patamar do segundo andar da escada se quebrou e Shane caiu no vazio. Corra! Catherine pulou e Oliver também se levantou. Alguns segundos preciosos foram suficientes para contornar a loira, que estava ocupada olhando para o homem que havia caído. Oliver não conseguia entender como sua parceira havia conseguido pegar uma tocha, mas isso ajudou muito. Eles passaram por um corredor longo e estreito que deu várias voltas sem tropeçar. E então chegaram a um beco sem saída. Socorro! Ele ordenou, apontando para um alçapão no teto. O garoto não entendeu nada, mas estendeu a mão, pulou e agarrou a argola, puxou para baixo e o alçapão se abriu, puxando a escada para baixo. Ela atingiu Oliver no sótão. Mas é como uma armadilha. Ele hesitou. Catherine já estava lá em cima. Dê-me sua mão. Por quê? Rápido. Atrás de você. Oliver se virou. Sim, era isso, o loiro estava dobrando a esquina e, pelo que parecia, estava recarregando sua besta. O garoto subiu. Caída no chão do sótão, Catherine subiu a escada e fechou o alçapão. Socorro! No momento seguinte, uma velha comoda estava sendo movida para cima do alçapão. Oliver estava tremendo. As lágrimas escorriam por seu rosto. Ele nunca quisera tanto viver. Só para viver, não para terminar seus dias nas mãos daquele psicopata. Venham para cá agora. A jovem continuou a dar ordens. Ela abriu uma pequena janela e se inclinou para fora da janela que chegava até sua cintura.
não havia grades. Sim. Eles haviam se esquecido da janela do sótão quando instalaram o sistema de alarme. Bingo! Catherine estava claramente nervosa. Oliver se aproximou e olhou para fora, e havia um telhado. Com uma inclinação sólida. Coberto de neve. Venha comigo, eu estava saindo. A janela mal era grande o suficiente para uma pessoa. O quê? Não. Aonde está indo? Está louco? Se você for para o telhado, ele fica 3 níveis acima da varanda. Essa é a ideia do arquiteto. Catherine fechou os olhos em um pensamento concentrado. Sim. Você pode pular lá embaixo. Do primeiro andar? Perguntou Oliver em choque. Ele também ouviu algo batendo no alçapão vindo de baixo. Não é muito alto. A neve não foi removida lá embaixo. Não tivemos tempo de limpá-la. Oliver disse seu nome pela primeira vez e isso, estranhamente, deu força ao garoto. Esta é a única chance. Ele hesitou por um momento. Ele sentiu a si mesmo. Há um chão sob seus pés e um marido louco com. Fora de casa, é inverno e um carro para sair daqui. Oliver agarrou o braço dela. Espere, eu vou primeiro. Ela tentou não olhar para baixo. Não estava escorregadio sob os pés, mas ele se agachou, equilibrando. Ele gentilmente colocou o braço em volta da parceira, ajudando-a a sair pela janela, e a puxou com mais força em sua direção quando ela olhou para baixo. Às alturas do inferno. É. Vai ficar tudo bem, disse Catherine, tranquilizadora, arreganhando os dentes por causa do frio. Oliver tirou o paletó às pressas e o jogou sobre os ombros. Para onde vamos agora? Cada momento passado no telhado parecia uma eternidade. Mas, ao mesmo tempo, incrivelmente logo eles estavam no telhado da varanda. Oliver teve sorte de não torcer as pernas ao pular, e foi o primeiro a descer, apoiando seu parceiro. Mas o chão era alto, muito alto. Oliver imaginou vividamente como, ao pular, seu corpo penetraria no monte de neve até o fundo e ficaria ali, indefeso, congelado. E, mesmo assim, ele pulou. Ele se agachou e pulou, cobrindo a cabeça. A dor ardia em suas 2 pernas, e o ar estava saindo de seu peito. Mas o monte de neve era apenas meio fofo e arejado e, embaixo, a neve havia se acumulado. Ekaterina foi a segunda a descer e o fez com mais habilidade, mas, a julgar pela forma como machucou a perna também. Vamos, um pouco para a esquerda, Oliver a encorajou e, segurando-a debaixo do braço, eles correram juntos até o carro. O rapaz não olhou para trás. As chaves estavam no lugar e eles deram um suspiro de alívio quando entraram no carro. Telefone! Exclamou a moça, vendo no painel um modelo simples, não um smartphone, mas um telefone comum que Oliver havia deixado no carro quando eles foram para a maleta. A garota discou o número. Oliver esperava que ela pedisse ajuda, mas de repente ela falou em inglês. Os olhos do rapaz se arregalaram. Que diabos está acontecendo? Oliver não entendeu nenhuma das palavras. Bem, quase, exceto o nome Archie, o nome Charles e a palavra o Doctor. Para quem você estava ligando? Ele perguntou. O psiquiatra do meu marido. Catherine se remexeu desconfortavelmente em sua cadeira, envolvendo-se mais no casaco que ele lhe dera. Ele está. Ela está indo buscá-lo. Oliver assentiu com a cabeça, embora ainda não entendesse. Seus dedos se apertaram nas chaves do carro. Isso fez lembrar de cenas de filmes de suspense, geralmente quando eles achavam que estavam seguros, como quando chegaram ao carro. Mas havia um silêncio branco ao redor deles. A figura enorme de um psicopata com uma besta não apareceu na casa. Não havia nada. Oliver cobriu os olhos, pois sabia que esses eram momentos preciosos. Ainda temos que ligar. Bem, quem quer que tenhamos que chamar? Shane está lá. E eu? Eu quero desistir. Prefiro fazer isso sozinho. Shane vai me denunciar de qualquer maneira. Vou lhe arranjar um advogado, disse Catherine.
Parecia fácil, simples e mundano. Como se eles fossem velhos conhecidos, em vez de um criminoso e uma vítima recente. Oliver estreitou os olhos. Cale-se, por favor, continuou a garota. Foi isso que eu decidi e é isso que vai acontecer. Você não é. Você não é um garoto completamente perdido. Você ainda pode viver de outra forma. E agora? É melhor ficarmos onde estamos. Já que ele não saiu, meu marido. Talvez ele esteja melhorando? Sugeriu ela, pensativa. Sinto muito. O que aconteceu com seu amigo? Archie nunca mais deve tocá-lo. Bem, se ele, seu amigo, sobreviveu à queda. Archie provavelmente está me procurando por toda a casa. Ele está. Ele pode ficar nessa por um bom tempo. Shane não é meu amigo, respondeu Oliver. E então ele começou a chorar. Chorando como um garotinho. Oliver nasceu em um lar desfeito. Seu pai havia abandonado sua mãe quando descobriu que ela estava esperando um filho. Não havia avós, em geral, nenhum tipo de parente que pudesse apoiar o caso e o calor da alma. Sua mãe era um orfanato. Ela não tinha educação secundária, superior ou especializada e trabalhava o que fosse preciso. Várias vezes, durante a infância de Oliver, ela tentou se envolver com homens. Ela dizia ao filho que ele precisava de um pai, que precisava de um homem em casa. O menino resistia, não gostava que os escolhidos de sua mãe fossem rudes com ele, educando-o não só com gritos, mas também com mão pesada. Ele até pensou em fugir de casa várias vezes. Mas então, quando Oliver tinha 12 anos de idade, sua mãe deu à luz sua irmãzinha Angela. O pai de Angela desapareceu, assim como o pai de Oliver. Foi somente por causa dessa garotinha que o garoto mudou de ideia sobre fugir de casa. Ele a amou de todo o coração, assim que a viu, assim que pegou nos braços o pequeno pacote que chiava embrulhado em um cobertor xadrez. De repente, ele percebeu que esse era o verdadeiro e mais importante tesouro. Essa é a pessoa que ele agora ama mais do que qualquer outra pessoa no mundo. E ainda mais do que sua mãe. Oliver esperava que, para o bem de Angela, sua mãe caísse em si, parasse de beber, conseguisse um emprego estável e, em geral, vivesse bem. E que não houvesse necessidade de homens estranhos em casa. Mas isso não aconteceu. A mãe continuou a beber. Ela culpou seus 2 filhos pelo fracasso de sua vida. Eles continuaram a visitar pessoas duvidosas em casa. Aos 13 anos de idade, Oliver começou a trabalhar. Ele decidiu que terminaria todas as 11 séries da escola, embora no início tenha pensado em desistir após a 9ª série. Mas agora ele estava ansioso para aprender. E, de repente, de alguma forma, tudo deu uma guinada repentina para pior. Minha mãe ficou cega, seu corpo foi destruído pelo álcool. A irmã cresceu como uma criança fraca e doente. Quieta e mansa, ela não era caprichosa, não pedia brinquedos ou guloseimas. Mas Oliver era constantemente atormentado pelo fato de não poder lhe dar nada. Pelo menos ele podia alimentá-la o suficiente. Os vizinhos não gostavam dela, desprezavam sua família por causa de sua mãe. E tudo isso se refletiu em seus filhos. Aos 15 anos de idade, Oliver começou a aprender a consertar carros. Um dia, ele foi chamado por um vizinho para consertar seu carro, do qual Shane tinha muito medo. Os vizinhos o consideravam um ex-presidiário, que não passava de um monstro. Mas, de repente, Shane colocou Oliver, como eles o chamam, sob sua proteção. Algumas vezes ele o ajudou com dinheiro e não exigiu um pagamento rápido da dívida. Ele ouvia as reclamações do garoto sobre a vida. E então, um dia, quando Oliver reclamou que já era adulto, todos os caminhos da vida estavam abertos, mas ele não sabia como se estabelecer na vida. Os exames na universidade, o trabalho que paga centavos e a necessidade de criar uma irmã. Foi quando Shane lhe fez uma oferta que era impossível recusar. Ele disse que havia uma casa de campo que ele estava olhando. Fica no meio do nada.
Algumas pessoas ricas a alugaram, mas não estão na casa no momento. Todos eles entraram, levaram tudo, a senha do cofre, e então Chan a protegeu. E é isso, Oliver pode entrar na faculdade por uma taxa, pode ajudar sua mãe e sua irmã. Oliver ouviu e acreditou em cada palavra. E as dúvidas que surgiram, ele simplesmente as fechou, as suprimiu. Porque ele realmente queria resolver seus problemas de forma fácil e simples. Oliver se consolou com o fato de que os ricos, bem, e suas propriedades sofreriam, mas eles poderiam ter conseguido seu dinheiro de forma honesta, porque hoje em dia existem milionários assim. E ele concordou. E foi assim que as coisas aconteceram no final. Até que os carros com luzes piscaram na entrada da mansão, Oliver e Catherine não se falaram mais. Ficaram sentados em silêncio. Oliver ficou surpreso com o fato de Catherine ter contratado um advogado para ele. Ela não o abandonou, e eles se viram com frequência nos meses seguintes, até enquanto muita coisa estava acontecendo. O advogado acabou se revelando um mestre em seu ofício. Oliver rugiu novamente como um garotinho quando ficou claro que ele receberia liberdade condicional. Afinal de contas, isso significava que ele não perderia a coisa mais importante e que ficaria perto de sua mãe e de sua irmãzinha. Sua mãe, aliás, estava muito brava com o filho, repreendendo-o e perseguindo-o com uma toalha molhada, e depois o abraçou e chorou, dizendo que ele era pobre e provavelmente acabaria mal. Angela entendeu um pouco do que estava acontecendo e ficou ao lado do irmão, seguindo-o com a cauda. Oliver não sentiu nada quando soube que Chan havia sobrevivido. Ele havia sofrido um ferimento muito sério nas costas. E agora ele tinha ido embora para tudo. Mas a coisa mais estranha para Oliver, quando Catherine lhe contou sobre o marido, foi que o mesmo psiquiatra Dr. Charles, naturalmente, com o apoio de advogados competentes, levou Archie para ser internado em uma clínica particular na Inglaterra. Descobriu-se que o marido de Catherine tinha cidadania britânica e agora, de acordo com ela, o médico responsável havia recuperado seu paciente à sua disposição. No início, Oliver ouviu tudo isso em termos gerais e depois, em detalhes. Um dia, quando ele já estava fora de casa, Catherine o chamou. Eles se encontraram em um pequeno e aconchegante café. Oliver não frequentava esses lugares. Mas Catherine, com tato e firmeza ao mesmo tempo, disse-lhe que não se preocupasse com a conta que ele estava carregando. Ela lhe agradeceu novamente. Não, o cara desviou o olhar. Por que eu tenho que agradecê-lo? Quero dizer. Não é isso, Catherine fez sinal para que ele se calasse, levando o dedo indicador aos lábios. Você não me abandonou, você me ajudou a ir embora e você. Eu não acho que você teria conseguido ir até o fim no que você foi forçado a fazer. A garçonete se aproximou e colocou o pedido de 2 cafés e doces delicados na frente deles. Obrigado, disse Oliver. Não se tratava do que ele estava recebendo agora, embora isso, é claro, fosse apreciado pelo rapaz que não estava acostumado ao refinamento. Ele estava agradecendo a ele por tê-lo ajudado a manter sua irmã. E por ter lhe entregado o envelope mais tarde, quando ele chegou em casa. Oliver o sentiu como brasas ardentes em suas mãos, porque o envelope continha dinheiro. Uma quantia decente de dinheiro para ele? Oliver estava determinado a devolver o dinheiro a ele. Chega! Ele havia aceitado a ajuda, isso era certo, na verdade, havia motivos para não recusá-la, mas agora. Isso era demais. Ele ligou para o número de Catherine para perguntar onde poderia pagá-la. Não é para você, ela respondeu e ele poderia jurar que ela estava sorrindo naquele momento. É para sua irmã. E a mamãe está doente, não está? Então, eles precisam de ajuda. Então, fique com ele. Deixe isso de lado. Pense em como você vai estudar mais. Agora eles se encontraram pessoalmente, cara a cara, pela primeira vez desde aquela conversa. Lembra que eu disse que um dia lhe contaria tudo? Oliver tomou um gole de seu café e assentiu com a cabeça. Se você quiser, e disse ele cuidadosamente. Eu quero, respondeu Catherine com firmeza. E ela falou. Ela contou como, 15 anos atrás,
veio para a cidade grande, cheia de esperança. Sua família permaneceu em um pequeno vilarejo, e ela esperava estudar, conseguir um bom emprego, depois uma hipoteca, uma carreira, mudar seus parentes para a cidade. Em suma, os planos eram fabulosos. Ekaterina entrou na universidade e queria trabalhar na área de turismo. Ela sempre se sentiu atraída por países distantes. Ela sonhava que um dia viajaria pelo mundo. Achava que era uma profissão maravilhosa ajudar as pessoas a organizarem as viagens de seus sonhos. Ao mesmo tempo, a garota trabalhava meio período como tradutora de espanhol e italiano e também era boa em inglês. Por suas habilidades linguísticas, Caterine agradecia ao avô, que era professor e seu principal mentor na infância. Caterine conseguiu um emprego em uma agência de viagens e um dia, graças ao seu conhecimento único de idiomas estrangeiros, teve a oportunidade única de ser contratada para organizar uma viagem individual para um homem rico. Ele acabou se tornando Archie. Foi amor à primeira vista. No entanto, apenas da parte dela. Ela ficou encantada com esse homem jovem, rico e bonito, que, ao que parece, em geral, veio do exterior recentemente, tinha um pai que morava lá, que ele perdeu há alguns anos, e aqui, o rapaz retornou brevemente ao país de origem de sua mãe, que ele perdeu ainda jovem. Caterine criou um passeio exclusivo para Archie admirar a natureza e ver monumentos culturais. E então ele começou a lhe dar sinais de atenção. Caterine ficou encantada. Parecia irreal para ela que ele a pediria em casamento. Naturalmente, agora ela tinha a chance de ajudar sua família. É verdade que Archie disse que eles teriam de ir para o exterior por um longo tempo, pois ele tinha um negócio lá, deixado por seu pai. 8 anos depois, eles tiveram uma filha, Marianne. Pensei que ela fosse a Cinderela, que tivesse conseguido seu príncipe. Caterine sorriu, mas o sorriso saiu triste e ainda mais triste refletido em seus olhos. E então? Eu descobri seu segredo. Em um único dia. Archie mudou. Estávamos em uma recepção e um dos homens me convidou para dançar. Eu tinha bebido demais. Deixei meu marido com ciúmes. Eu até queria que ele ficasse com ciúmes. Porque na noite anterior, tivemos uma briga. Que eu não me lembro. Chegamos em casa depois da recepção e... Era como se Archie fosse uma pessoa diferente. Por favor. Ela levantou a cabeça, olhando para o teto por um minuto, como se isso pudesse ajudá-la a se concentrar. Apenas me diga quando estiver farto de ouvir essa loucura. Quero que você continue, disse Oliver com súbita determinação. Parecia-lhe que era muito, muito importante ouvir a história desde o início, para entendê-la até o fim. Ele literalmente se tornou outra pessoa, continuou Caterine, e agora sua voz soava mais suave e muito mais calma. Foi cruel. Maligna. Ele disse que eu pertencia a ele. Ele disse que me mostraria o que acontece. Se ele não gostasse de algo. Eu então. Sabe, sempre achei que as mulheres que são vítimas de o que você chama de violência doméstica, muitas vezes a culpa é delas mesmas. Por que elas não vão embora? Por que não decidem terminar com ele na primeira vez? E acontece que eu sou uma delas. Por que então, quando tudo acabou e 2 dias depois? Archie se desculpou tanto. Ele disse que estava com medo de me perder, por isso se apavorou. Ele disse que estava tão culpado, que não se sentia digno de mim. Ele literalmente inundou nossa casa com flores. Ele me deu um colar de diamantes rosa. Ele me carregou em seus braços, dizendo-me o quanto eu era preciosa. Era uma segunda lua de mel. A única coisa que me assustou um pouco foi o fato de ele continuar dizendo que isso não poderia acontecer novamente. No começo, achei que ele estava falando de algo que ele mesmo havia feito. Mas depois, percebi que ele estava falando sobre meu comportamento. E eu lhe dei uma desculpa, de novo. Aconteceu que um rapaz, um jovem, ainda mais jovem do que você, que veio limpar a piscina, caiu e machucou a perna. Corri para pegar o kit de primeiros socorros, o garoto estava com muita dor.
Eu o levei para casa e ele disse que precisava muito desse trabalho para sustentar sua família, que foi criada pelos avós. Ele estava com medo de ter uma fratura. Talvez eu estivesse muito perto dele? Não deveria tê-lo tocado? Mas Archie. Ele chamou um médico. Ele fez a visita. O cara foi embora e ele até o pagou pela limpeza inacabada da piscina. E então? Era diferente de novo. E agora? Não terminou tão rápida e facilmente. Eu não sei. Talvez eu não tivesse sobrevivido naquela época. Mas um homem entrou na casa. Ele tinha as chaves da nossa casa. Esse estranho literalmente puxou Archie para longe de mim. Archie estava gritando. Como um animal selvagem. Eu desmaiei antes de perceber o que estava acontecendo. Acordei em um hospital. Uma clínica particular. A polícia veio me ver. Eles me fizeram perguntas. Eu estava pronto para contar tudo, eu queria acabar com tudo. Eu estava com nojo de mim mesmo como vítima. Mas 2 homens entraram na sala. Um deles se apresentou como advogado do meu marido. Eu realmente precisava de um advogado naquele momento. E o outro era o Dr. Charles. Charles Gray. Ele disse que era o psiquiatra do meu marido e que a polícia havia cometido um erro. Foi quando descobri que Archie tinha transtorno dissociativo de identidade. Eu já tinha ouvido falar disso, é claro. Tinha até visto em um filme. Mas não tinha ideia de que ele poderia ter essa aparência na vida real assim. É assustador. É diferente. É como se outra coisa estivesse sendo possuída. Acontece que meu marido está doente há muito tempo, ele foi diagnosticado desde os 16 anos. Ele foi tratado. Clínica particular do Dr. Charles. Confidencialidade absoluta. Houve uma melhora e meu marido voltou a viver a vida ao máximo. Ele estava administrando um negócio. Tudo estava indo bem. Todos pensavam assim. Eu também achava. O Dr. Charles e o advogado explicaram à polícia que Archie não poderia ser responsabilizado pelo que havia feito comigo porque estava doente e não era responsável por seus atos. No começo, eu não acreditei. Achei que era uma piada de mau gosto. Quero dizer, talvez um truque de advogado? Mas depois percebi que ele estava falando sério. O médico me explicou que esse distúrbio pode assumir as formas mais estranhas. No caso do meu marido, ele estava há muito tempo. Como posso dizer? Saudável. E então ele ficou com ciúmes e explodiu. O médico também sugeriu que ele poderia ter parado de tomar alguns de seus medicamentos. Voltei para casa e morei sozinha. Por 6 meses. Pensei muito em nós. Queria pedir o divórcio. Nosso acordo pré-nupcial dizia que eu não receberia nada e eu não me importava. E então me dei conta de que estava grávida. Eu não podia me livrar do bebê, mesmo que o pai fosse um louco. O Dr. Charles me parabenizou e disse que eu não podia temer pela saúde mental da criança. Ele disse que a natureza desse distúrbio não é bem conhecida, mas que é improvável que seja hereditário. Ele me disse que Archie realmente me ama. Que ele voltaria da clínica em breve. E que poderíamos voltar a morar juntos. E ele também me disse por que Archie estava assim. E foi por isso. Acho que foi por isso que decidi ficar. Catherine fez um gesto para que a garçonete lhes trouxesse mais café e continuou sua história. O pai de Archie era um homem famoso e rico. Um oligarca no estilo britânico. Ele se casou com a bela Selena, dos Estados Unidos, que era uma modelo. A mãe de Archie morreu quando ele tinha 8 anos de idade. Naquele dia, e toda a imprensa escreveu sobre isso, ao que parece. Eles brigaram em uma recepção, em um piquenique onde havia famílias de empresários ricos. Ela decidiu pegar seu filho e ir para casa com ele. Ela desistiu de seu motorista e foi dirigindo. Mas ela perdeu o controle do carro.
Disseram que ela estava falando ao telefone, distraída com o filho enquanto dirigia. Ela morreu na hora. Archie sobreviveu. Seu pai nunca se casou novamente. Ele também assumiu a criação do filho. Sozinho. Ele acreditava nisso. Se não fosse pelos caprichos do garoto, e naquela noite foi ele quem pediu à mãe que voltasse para casa, ela ainda estaria viva. Ela ainda estaria viva. E ele disse tudo isso ao Archie. Dá para imaginar? Culpar uma criança pela morte da própria mãe. Esse deve ter sido o primeiro passo para a loucura. Mas o pai de Archie era um caçador. Não o tipo de caçador que chega, pega um animal e dispara um único tiro. Não. Ele era o tipo de homem que sabia e adorava caçar. Ele podia ir para a selva e vagar por um mês com apenas alguns companheiros para pegar um animal especial. Então, ele começou a levar Archie com ele. Quando fiquei sabendo de tudo isso, não conseguia entender como as pessoas ao meu redor, todas as pessoas que sabiam disso, permitiram que isso acontecesse. Isso não é normal. Arrastar uma criança por todo o mundo, proibi-la de conviver com seus colegas, em vez disso, e ensiná-la a rastrear e matar animais, veados, leões, leopardos das neves, crocodilos, dingos. A lista de troféus é extremamente longa. Papai estava determinado a fazer de Archie, como ele dizia, um homem de verdade. Forte. Corajoso. Implacável. Não sei até que ponto. Até onde ele foi em sua educação. Os jornalistas chamavam seu pai de carrasco vermelho por causa do que ele fazia. Diziam que ele pagava subornos para caçar nas reservas. Senti pena de Archie, por ter crescido naquelas condições. E então? Quando Archie tinha 16 anos, seu pai morreu. De um ataque cardíaco. Ele era herdeiro de uma fortuna multimilionária. O Dr. Charles disse que foi quando ele teve seu primeiro ataque. Uma mudança de personalidade. Os sócios do pai de Archie, entusiastas da caça, queriam fazer um safari. E convidaram Archie. E na noite anterior ao safari, todos brigaram por causa de alguma coisa. E Archie atacou um deles. Que frenesi na mídia! Foi somente graças ao Dr. Charles que Archie não perdeu seu negócio. O médico o tirou da custódia parcial. Posso lhe fazer uma pergunta? Perguntou Oliver, enquanto Catherine pegava um copo de água. Se ele enlouqueceu daquele jeito, e mais de uma vez, como ele permaneceu legalmente capaz? Como foi permitido que ele continuasse a administrar seu negócio? Então ele estava disposto a isso, Catherine sorriu amargamente. Veja, às vezes, na Inglaterra e na América, isso acontece. Uma pessoa pode fazer negócios, ganhar dinheiro, às vezes muito dinheiro. Mas sua vida inteira é dirigida por seus tutores. Li que isso aconteceu até com algumas estrelas de Hollywood ou cantores famosos. Eu também não entendo isso. Mas talvez seja porque Archie, a garota, estalou os dedos. Existem 2 estados? E em um deles, ele é o melhor homem do mundo. Aquele por quem eu me apaixonei. Quando eu descobri. Eu simplesmente não podia deixá-lo. Tirar minha filha dele. Decidi que ficaria com ele. Que passaríamos por isso juntos e superaríamos. Eu acreditava. Que o amor poderia curar e salvar tudo. Como nos contos de fadas. Eu era uma tola. Você não é uma tola, disse Oliver, aproximando-se e tocando gentilmente a mão dela. Você pode ter se enganado em alguma coisa, como você mesma disse. Não estou julgando você. É tudo. É tão complicado. Mas você não é burra. Você é uma mulher incrível, concluiu o jovem com vergonha. E então o que aconteceu? Como você veio parar aqui? Depois que Archie voltou da clínica, começamos a viver como uma família normal. Tudo estava bem. Minha filha nasceu. Aconteceram algumas coisas que eu tinha medo que acontecessem de novo. Mas estava tudo bem.
E então? De qualquer forma, decidimos que nossa filha, Mariane, passaria algum tempo em uma pensão particular. E perguntei a Archie se poderíamos ir para minha terra natal por um tempo. Viemos para cá. Sentia falta de minha família. Queria visitá-los. O corretor de imóveis nos disse que a casa tinha um ótimo sistema de alarme. Foi o que eu pensei. Achei que era bom o suficiente para nós. E você sabe. Catherine fechou os olhos por um momento. Só agora eu fico realmente assustada. Quando percebo que Archie. Ele mudou sua personalidade. Ele se tornou o louco. De repente. Nada parecia empurrá-lo. Mas ele de alguma forma estalou os dedos novamente. Ele mudou. Ele encomendou outro sistema de alarme mais avançado. Depois, mudou o código do cofre. Ele deve ter feito tudo isso enquanto eu estava fora visitando minha família por um tempo. E quando voltei, não notei nada. Parecia normal para mim. Quando você tem essa dupla personalidade, você se lembra do que está fazendo? Perguntou Oliver. O Dr. Charles diz que sua personalidade, digamos, alternativa, está perfeitamente ciente de tudo o que está acontecendo na vida de Archie. Mas ele, quando está e não está doente, pode não se lembrar do que o outro Archie escuro está fazendo. O médico diz que é um tipo de defesa. Porque sua metade maligna, ele não quer que se saiba muito, é claro, para tentar controlá-lo de alguma forma. E o que é particularmente assustador? Que esse outro, o outro Archie, percebe que eles estão compartilhando esse corpo. E ele? Ele disse uma vez que um dia só restará um deles, e será ele, o homem que seu pai consideraria digno de ser seu herdeiro. Você sabe. Catherine olhou Oliver atentamente nos olhos. Às vezes penso que não cometi apenas um erro e me casei com o homem errado. Às vezes penso que vendi minha alma a um demônio. E agora pertenço a ele. Para baixo, a comunicação entre eles não deu em nada. E o garoto percebeu que, em princípio, isso era normal. Afinal de contas, Catherine havia feito muito por ele. Até demais. E agora? Seu registro criminal estava no passado. Ele recebeu uma educação. De modo geral. Ele agora podia viver uma vida independente e livre, de fato, e essa separação era a conclusão lógica de toda a história. A última vez que Oliver soube de Catherine, ela havia se divorciado de Archie e se casado novamente com um bom homem, agora um empresário londrino. Quando Angela completou 16 anos, Oliver decidiu que não era mais possível viver com a mãe dela. Sim, ela estava curada. Mas seu caráter estava pior do que antes. Privada de seu, como ela chamava, remédio, ela estava sempre sombria, irritada, importunando os filhos por nada. Ela podia explodir em lágrimas e lamentar que toda a vida de seu filho estivesse arruinada. Era como se ela não percebesse que eles estavam vivendo melhor, que ele estava trabalhando honestamente e que a filha tinha crescido e estava estudando bem. A decisão de se mudar para um apartamento alugado foi, em grande parte, porque Oliver queria proteger a irmã da influência da mãe. Não, Angela não lhe dava ouvidos. Ela adorava seu irmão. Ele era para ela como um pai, um irmão mais velho e seu melhor amigo, tudo ao mesmo tempo. Mas era impossível não notar como o olhar da garota se desvanecia no mesmo apartamento que seus pais, como ela tentava não falar sobre nada na presença deles e geralmente ficava entorpecida. Oliver sempre pensou que seu passado criminoso poderia e deveria ser um obstáculo intransponível para o trabalho. E, em parte, era mesmo. Mais de uma vez, os empregadores, ao saberem de seu histórico criminal, recusaram-se a contratá-lo. Mas houve um homem, Anthony, que disse que o passado. Isso é uma coisa. E o que um homem se tornou mais tarde foi outra. Esse homem era dono de uma cadeia de oficinas de conserto de carros. No início, ele contratou Oliver para os trabalhos mais humildes. E ele estava feliz, como se fosse um rei.
Depois de alguns anos, Antônio se certificou de que seu pupilo começasse a ter um merecido crescimento profissional e, quando Ângela se formou no ensino médio, Oliver disse a ela que a ajudaria a pagar a faculdade, onde quer que ela decidisse ir. Sua irmã teve o cuidado de dizer que queria ir para a faculdade em Nova York. Oliver ficou um pouco surpreso. Afinal de contas, isso significava se mudar e deixar Ângela ir por conta própria. Ele percebeu que ela era adulta, jovem e podia viver sozinha. Mas ele era muito apegado a ela. E temia ainda mais que algo ruim pudesse acontecer à sua doce e carinhosa irmãzinha sem a sua supervisão. Então, Oliver procurou Anthony e perguntou se havia alguma maneira de conseguir uma mudança de local de trabalho. Ele sabia que o chefe e a cidade de Niva tinham uma oficina mecânica e não uma, mas até 4. Anthony pensou no assunto e disse que sim. Você é um cara esperto, disse ele a Oliver. Não achou que já era hora de montar seu próprio negócio? De fato, Oliver havia pensado nisso. Mas ele achava que ainda tinha muito a aprender e, além disso, não queria desperdiçar suas economias. Ele disse honestamente a Anthony. Bem, uma abordagem razoável e sem pressa já é metade do sucesso, sorriu o chefe. Quando estiver pronto, me avise. Vamos pensar em algo juntos. Eu o ajudarei. Quero dizer, darei conselhos, ajudarei a encontrar um bom local, organizarei o fornecimento de peças de reposição, recrutarei funcionários inteligentes, em geral. Entre em contato comigo. Oliver ficou surpreso. Pela segunda vez na vida ele havia encontrado uma pessoa tão boa, disposta a ajudar, a apoiar. É claro que Catherine e Anthony eram situações completamente diferentes, mas ao mesmo tempo, Oliver percebeu que tinha de pensar bem. E, em princípio, não seria razoável recusar a mão estendida. Era difícil deixar sua mãe, mas era impossível ficar com ela como babá. Especialmente porque ela não havia tido nenhum colapso nervoso ao longo dos anos, mas seu temperamento havia se deteriorado. Mas Oliver decidiu que havia cumprido seu dever de filho, ajudado-a a se despedir do álcool, ajudado na educação do filho mais novo, transferido dinheiro para a mãe fazer compras e tudo mais, e assim. Ele tinha o direito de se mudar para outra cidade com sua irmã, e lá continuar a viver. Ângela não pensava muito sobre o que ela se tornaria no futuro, ela havia tomado sua decisão há muito tempo e Oliver até se lembrava do dia exato. Foi o dia em que ela trouxe para casa uma carga de mantimentos pela primeira vez desde o incidente na mansão. Havia muita coisa. Mas sua irmãzinha havia pegado um pão com as 2 mãos. Era um pão incomum, Oliver o havia comprado em uma padaria de um grande supermercado, era assado com farinha de trigo branca e fubá, e continha sultanas e outras nozes. A menina deu uma mordida na crosta crocante com migalhas arejadas, fechou os olhos com indulgência. Quando eu crescer, vou fazer pão, disse Ângela. Oliver não prestou muita atenção nela naquele momento. Depois, quando ele conversou com a irmã sobre o que estava pensando em estudar, ela citou diferentes opções. Descobriu-se que ele estava apenas pensando em cada uma delas. E, no final, ela voltou à sua primeira decisão. Ela decidiu estudar tecnólogo em produção de alimentos e depois trabalhar em uma padaria enorme ou em uma padaria pequena e aconchegante. Como disse Ângela, o tempo dirá onde ela encontrará seu lugar. A mãe, a propósito, nunca se comunicou com a filha sobre esse assunto. Sua família se desfez. Elas não eram próximas da mãe e de seus filhos. Eles existiam, de fato, como uma família, apenas os 2, agora irmãos. E a mãe. Eles a respeitavam, eles a amavam. Mas o calor e a terna afeição, a confiança em sua progenitora? Nada disso estava lá. A mudança para Nova York provou ser um caso problemático, mas no final eles se estabeleceram muito bem e, mesmo com o apartamento, Oliver decidiu que era possível pagar um pouco mais pelo fato de a irmã estar a 5 minutos a pé do metrô, pelo fato de a janela ter vista para o Neva e pelo fato de o apartamento ter sido decentemente reparado. Oliver conseguiu um emprego no serviço de carros de Anthony depois, quando sua irmã já estava na 2ª série, ele se arriscou e abriu seu próprio negócio. E acabou sendo incrivelmente difícil,
principalmente porque ele decidiu não se envolver em histórias com empréstimos, dívidas e depender apenas de seus próprios recursos. Mas, gradualmente, o caso progrediu e, em geral, parecia que a vida estava melhorando em todos os aspectos. A única coisa que às vezes irritava Oliver era o comportamento de sua irmã. Não, Angela era uma garota decente e até mesmo, pelos padrões da modernidade ao redor, caseira e modesta. Mas ela sempre falava sobre como seu irmão deveria se casar e que ela também teria que encontrar um noivo um dia. Sou a favor desses pretendentes, disse Oliver com relutância, dando a entender que qualquer pessoa que tentasse chamar a atenção de Angela teria de lidar com ele pessoalmente. Ora, eu ainda não conheci ninguém, ele riu, mas se você é um lobo solitário. Não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você me deixaria encontrar alguém para você? Você pode encontrar cogumelos na floresta, Oliver gostava de dizer. Por enquanto, estou bem sozinho. Tenho muito a fazer. O que o amor tem a ver com isso? Tenho que cuidar de você. Nós deveríamos comprar um apartamento mais tarde. Talvez uma hipoteca, se o negócio der certo. Nós vivíamos assim. Nos fins de semana, passeávamos juntos pela cidade, íamos ao cinema e aos museus. E, às vezes, ficávamos em casa vendo TV, alguns filmes. Angela gostava especialmente de filmes de suspense e Oliver os assistia junto com a irmã, mas ela já havia percebido há muito tempo que já tinha emoções suficientes em sua vida. As que ela havia experimentado uma vez. E então isso aconteceu. Um dia, Oliver foi buscar Angela em uma das bibliotecas da cidade. Em geral, visitá-la não era obrigatório para os alunos, mas Angela decidiu que, como os exames finais, o diploma, ela precisava se preparar para tudo da melhor maneira possível e, assim, passou um bom tempo nas salas de leitura, onde livros antigos sobre panificação eram estudados. Ela não se cansava de dizer ao irmão que, quando entrou nesse campo, não queria se limitar a seguir algumas instruções e tradições, mas sonhava em trazer algo novo para a panificação, mas ao mesmo tempo baseado no que era aceito quando essa arte floresceu no início do século passado. Oliver elogiou seu entusiasmo e disse que ela era uma garota incrível e única, e que se todas as pessoas fossem tão sérias e inspiradas no que estavam fazendo, a vida provavelmente seria muito melhor. A biblioteca ia fechar a qualquer momento, Oliver podia ver isso em seu relógio. Ele ficou parado ao lado do carro. E então duas figuras femininas desceram os degraus do depósito de livros. Em uma delas, ele reconheceu sua irmã imediatamente, mas a outra não lhe parecia familiar. Esta é Angélica, Angela apresentou sua amiga. Podemos lhe dar uma carona até em casa? Prazer em conhecê-lo, Oliver, disse ela. De nada. Para onde estamos indo? Enquanto dirigiam em direção a um dos arranha-céus do centro da cidade, começaram a conversar. Descobriu-se que Angélica e Angela eram amigas há muito tempo, mas raramente saíam juntas. Ambas estavam prestes a se formar na universidade, mas Angélica estava estudando para ser veterinária e depois continuaria seus estudos no exterior, na Inglaterra, onde sua família morava. À noite, durante o jantar, Angela lançava olhares estranhos para o irmão. O quê? Oliver não conseguia suportar. Você gosta dele? Quem gosta? Angélica. O que você quer dizer com isso? Ela parece bem. O que posso dizer sobre sua amiga? Eu não a conheço. Você gosta dela? Quero dizer, como mulher. Angela. Oliver se levantou abruptamente da mesa. A desculpa formal era levar a louça suja para a pia, mas na verdade ele se sentiu incrivelmente estúpido, porque realmente gostava de Angélica. Ele nunca tinha feito nada estúpido antes, e aqui estava ele. Eu falei muito sobre você para ela. Por quê? Porque você é um homem bom e solitário. Porque você é um homem bom e solitário. Eu disse a ela como você é inteligente, forte, gentil. E ela, você sabe, ela também está sozinha. Ela terminou recentemente com o namorado.
Ele mora em Londres e não podia esperar que ela terminasse os estudos. Não estou interessado em nada disso. Para quem você está mentindo, Oliver? Ele não respondeu enquanto esfregava obstinadamente uma esponja com o remédio em seu prato. Era muito estranho. Mas, de repente, as palavras de sua irmã pareceram razoáveis para Oliver. De fato, ele não tinha direito a um relacionamento normal e saudável com o sexo oposto? Mas essa Angélica. Ela é mais de 1 ano mais nova que ele. Entretanto, a diferença não é tão grande. Mas ela está indo para o exterior em breve. Ela não gostaria de ser como aquele namorado de Londres, que não esperava. Embora, pensando teoricamente, Oliver não tivesse dúvidas de que, se ele tivesse uma mulher que amasse, nenhuma distância seria um obstáculo para o amor. Amor. Por que ele pensava nisso? Não, ele era totalmente contra isso. E, no entanto, ele não entendia como isso tinha acontecido, mas no fim de semana Ângelo o arrastou e, na companhia de Angélica, todos visitaram uma exposição juntos, depois foram jogar boliche e comer pizza. Angélica era uma pessoa muito positiva e aberta. Ela podia ser como um pássaro cantando, ou podia ser quieta. Ela tinha um grande sonho de tratar animais selvagens, especialmente aqueles que haviam sofrido nas mãos do homem. A única coisa que a confundia e a levava a um estado meio fechado era falar sobre o passado. Tudo o que ela dizia era que não tinha pai. Ela só tinha uma mãe. Quero dizer, o pai está mais ou menos lá. Mas ele também não está lá. Bem, é complicado. E eles têm se visto muito pouco nos últimos anos. Oliver não se aprofundou em sua alma, ele entendia muito bem que um homem podia ter seus próprios problemas familiares. Ele não percebeu como Angélica logo ocupou todos os seus pensamentos. E a decisão de enviar a ela um buquê de flores com doces entre elas, para o endereço do apartamento, dado a ele por Angela, foi inesperadamente fácil. É verdade que não havia como se sentir desconfortável pelo fato de que, nos detalhes do relacionamento deles, ela se dedicava à irmã. Inicialmente, o romance não estava se desenvolvendo rapidamente, pois Angélica estava ocupada demais se preparando para a formatura. E então, quando houve esse evento magnífico, primeiro com ela e depois com Angela, Oliver de repente se viu diante de uma escolha difícil. E Angela também. De repente, sua irmã disse que Londres era linda no verão e que ele, Oliver, deveria organizar umas férias no trabalho e viajar para lá com ela e sua amiga. No ano passado, estávamos de férias na Turquia, disse Oliver. Fomos para a Grécia no seu aniversário. Bem, irmão, Angela, nessa conversa felizmente particular, fez os olhares mais piedosos e suplicantes que pôde. Nós temos dinheiro para isso. Podemos, em teoria. Mas o que você vai fazer lá? Se não me falha a memória, você gosta de relaxar na praia como uma foca. Está dizendo que estou gorda? Angela fingiu estar atônita. Igualmente preguiçosa e fofa, ela brincou e bateu no nariz dele com o dedo. Ora, ora. Se você está tão interessado, vamos para Londres. Mas é difícil conseguir um visto para lá. Vai dar tudo certo, estou sentindo isso. Obrigado, Oliver, você é o melhor. Angela se jogou no pescoço do irmão. Contra as expectativas mais sombrias, porque Oliver achava que seu registro criminal poderia arruinar tudo, ele conseguiu o visto. Depois, houve problemas para pegar as coisas, ainda havia planejamento para fazer em Londres. Oliver presumiu que a maioria dos que estavam lá com sua irmã ficariam sozinhos, porque Angélica queria, antes de tudo, ver seus parentes. E Oliver também estava muito preocupado com a perspectiva de que um dia, ou melhor, em um futuro próximo, ele teria de conversar com Angélica sobre o que estava acontecendo entre eles. Eles ainda não tinham chegado tão longe em seu relacionamento que não pudessem continuar sendo apenas amigos. Mas já estava bem claro que a garota pretendia ficar na Inglaterra para continuar seus estudos, e consequentemente, era necessário decidir algo de verdade. Separar-se já em um determinado status. Amigos ou amantes. E essa escolha parecia insuportavelmente difícil. E,
Então, descobriu-se que era possível se adaptar a esta cidade, a Londres, em alguns dias, não pior do que algum resort em uma costa tropical. E Oliver até começou a concordar sinceramente com sua irmã que era uma boa ideia vir para cá. E então Angélica inesperadamente os convidou para uma recepção. Uma recepção para a rainha? Brincou Oliver. Não, irmão. Ângelo cutucou carinhosamente na lateral. É algum tipo de festa. Onde os pais dela vão estar, e tudo mais. Oh, vai ter um monte de gente. Você pode levar seus amigos, e ele vai convidar você e eu. Não sei, suspirou Oliver. Não fui feito para a alta sociedade. Negócios, alguns criativos, alguém mais. Bem, não podemos entrar por 5 minutos? Só para sermos educados. Deixe-me adivinhar, Oliver já estava percebendo que ele iria a qualquer lugar com a irmã. Você vai precisar de um vestido novo por 5 minutos? Você não tem nada no seu guarda-roupa que sirva? O certo está em Nova York, no meu guarda-roupa, e aqui, sim, preciso de um vestido novo. Aposto que é tudo o que você está procurando. Havia um motivo para se vestir bem. Respondeu Oliver, pensando que teria sido muito mais feliz se tivesse passado a noite em seu quarto de hotel. Apenas sentado em frente a uma lareira de verdade, em uma cadeira, com um livro nas mãos. Pelo que Angélica havia lhe dito, a recepção seria realizada em uma galeria de arte, pequena e não muito formal. Oliver não era, em geral, um fã de arte moderna e já havia previsto que essa galeria estaria cheia de bobagens altamente significativas, ao ver as quais alguém poderia querer rir indecentemente. Isso era o máximo, mas certamente não para discutir a grande mensagem dos criadores que as haviam criado. Mesmo assim, Oliver decidiu que, por mais ou menos meia hora, ele poderia se passar pela pessoa mais decente, educada e bem educada. Era reconfortante saber que a própria Angélica não parecia muito entusiasmada com essas coisas modernas. Com toda a honestidade, Oliver não conseguia se imaginar emparelhado com um homem que não compartilhasse de seus gostos. Ele sabia que, em teoria, os gostos podiam ser diferentes, mas ainda achava que, para o amor verdadeiro, era preciso ter o máximo possível de interesses em comum. Vamos nos perder aqui, disse ele, quando chegaram ao local e mostraram os convites a um par de homens sérios na entrada da galeria, que sem dúvida eram guardas grandes e suspeitos, como se o roubo do século estivesse sendo preparado aqui. Ele disse que havia acabado de enviar uma mensagem dizendo que se encontraria. Ah, lá estava ela. Angélica. Angela acenou para a garota e o coração de Oliver se voltou para ela. Por quê? Como Angélica estava linda naquele vestidinho de seda escarlate. Os cabelos loiros da garota caíam em uma onda de seda sobre um dos ombros e longos brincos de cristais brilhantes balançavam em suas pequenas orelhas. Elas trocaram frases como se não fossem nada, e Angélica prometeu que agora lhes mostraria tudo o que havia aqui. Mas primeiro quero que conheçam meus pais. Vamos, disse ela, pegou Oliver pelo braço e o levou embora. Angela sussurrou em seu ouvido, sussurrando em seu ouvido. Oliver não disse nada. Porque sua atenção estava voltada para a loira escultural de vestido prateado. Ela estava de costas para ele, mas algo nela? Era sutilmente familiar. E então ela se virou. Angélica gritou, apresentando sua mãe Catherine aos amigos. Oliver congelou, porque lá estava ela, Catherine. E, a julgar pelo modo como seus olhos se arregalaram, ela também o reconheceu. Olá, ela disse. Para Oliver, parecia que uma chuva meteórica estava caindo em sua consciência naquele momento. Esse encontro. A constatação de que Catherine era a mãe da garota por quem ele estava apaixonado. Tudo isso durou alguns momentos que pareceram uma eternidade. E então, nos momentos seguintes, Oliver ouviu a voz de Angélica apresentando-o ao pai dela. Oliver olhou nos olhos do loiro. Ele não havia mudado muito. Exceto que seu cabelo estava mais desgrenhado e ele tinha sombras profundas ao redor dos olhos. E este é um amigo íntimo de meu pai, o Dr. Charles Gray, disse Angélica.
Finalmente, a filha nos apresenta seus amigos misteriosos. Archie sorriu e estendeu a mão para Oliver. E nós achávamos que ela os tinha inventado. Oliver sabia que, às vezes, 1000 palavras não eram suficientes para explicar, e que, às vezes, um olhar era suficiente para deixar tudo claro. E agora que ele percebeu que Archie o reconhecia, ele se lembrava de tudo perfeitamente. Veio-lhe à mente que Catherine não dissera quase nada ao longo dos anos sobre a atitude de Archie em relação àquela história, ao fato de sua esposa ter ajudado um dos agressores de sua casa. Apenas uma vez ela dissera que seu relacionamento com Archie, e, na época, a propósito, eles ainda eram casados, era bom e confiável o suficiente para que ele ao menos respeitasse as decisões que ela tomava. Mas, independentemente do que Archie se lembrasse e soubesse, ele não o demonstrara. Ele não havia demonstrado isso de forma alguma. Ou melhor, ele não havia dito nada sobre isso. Ele só havia feito algumas perguntas leves a Oliver sobre a exposição e depois parabenizou sua irmã. E então o homem chamado Dr. Charles o levou embora. Charles, ele o chamou de lado e disse algo em inglês que parecia se referir à exposição de hoje. E como se isso não bastasse, o homem que Angélica havia apresentado a seus amigos como seu padrasto se juntou ao pequeno grupo. Ele era um homem baixo, careca, com um sorriso largo e encantador. E, embora Oliver não o conhecesse, por alguma razão lhe pareceu que esse homem não era apenas o marido de Catherine, mas também seu bom amigo, que esse homem provavelmente conseguiu fazê-la feliz. E ela, depois de tudo o que passou, merecia isso. Filha, vou roubar sua amiga por um momento, está bem? Disse Catherine, puxando Oliver para o lado. Está bem, mãe, respondeu ela, um pouco distraída. O que está acontecendo? Eles se conhecem? Ela se virou para Angela, que estava ao lado dela e de seu padrasto. Não tenho a menor ideia, respondeu ela despreocupadamente. Mas, na verdade, Angela já havia adivinhado algo. Há muito tempo não era segredo para ela o que havia acontecido que deu início às grandes mudanças na vida dela e de seu irmão. Oliver havia lhe contado tudo várias vezes. Quando ele era um bebê. Quando ela era adolescente. E quando já era adulto. E cada versão, é claro, tinha sido ligeiramente diferente, porque ele não queria ou não tinha sido capaz de contar tudo de uma vez para a irmã. Mas agora ele sabia de tudo. E ela rapidamente adivinhou quem estava à sua frente. Quando Angélica disse o nome de seu pai e de seu amigo, essas pessoas lhe eram familiares pelas histórias de seu irmão. Mas, é claro, Angélica não demonstrou isso. Ela estava apenas um pouco confusa, pois parecia que o nome da filha de Catherine era Marianne, e o de Angélica. Nesse meio tempo, Catherine e Oliver saíram para o terraço que circundava a galeria. O ar tinha um cheiro doce e denso de rosas. Eu não acreditei. Eu também não acreditei. Então você gosta da minha filha? Não gosto. Não quero que você pense. Oliver passou a mão pelo cabelo em um gesto nervoso, despenteando-o. Eu não pensei. Eu pensei. Eu nunca faria isso. Nunca o quê? Não, eu não me importo, ele deu de ombros. É que é tão inesperado. Já faz um tempo que não nos falamos, disse ele sem sombra de censura, mas de alguma forma soou assim. Apenas pensei que em algum momento seria melhor para você deixar de lado algo do passado, para abrir espaço para algo novo. Você poderia ter me perguntado. Você teria dito sim? Não, é claro que não. Oliver respirou fundo várias vezes para se acalmar. Achei que o nome de sua filha fosse Marianne. Ela mudou de nome. Não queria ser reconhecida, pois o sobrenome do pai dela é muito estranho. Você deve estar muito desapontado. Por quê? Porque minha filha, entre milhões de homens, por algum motivo decidiu ter um caso com você. Ter um caso? O quê? Não estamos tendo um caso. Acha que não notei como ela olha para você? E você olha para ela. Bem, talvez. Eu só não. Você não falou com ela sobre isso, falou? Fale com ela. Ela está confusa.
Está hesitante em ser a primeira. Talvez, mas ela deve ter herdado esse romantismo de mim e está esperando que um homem apareça, para se abrir primeiro. Quero dizer, abrir-se de verdade. Diga que me ama. Como mãe, eu digo que sim. Por que você não diz nada? Nunca imaginei que seria assim. Foi realmente um choque para ele. Mas seu desejo de ficar junto com a garota não diminuiu pelo fato de ele ter descoberto quem eram os pais dela. Será que o pai dela se importaria? Você sabe, ele não iria querer. O padrasto dela, como você provavelmente sabe, não tem boas relações com ela. É tarde demais para criá-la. Ele nunca faria isso. E quanto ao Archie? Não, eles não têm intimidade entre pai e filha há muito tempo. Ele é e ele é. Ele não pertence mais a nós. Pertence? Sim, pela primeira vez, o tom de Catherine mudou, como se a armadura tivesse se rompido e a dor amarga mascarada por sua leveza exterior tivesse sido exposta. Sabe, às vezes eu penso que o Dr. Charles inicialmente sabia e esperava que seu paciente nunca se recuperaria. Agora ele tem a custódia total do Archie. Tecnicamente, ele ainda é dono da empresa, mas, em essência, ela agora é administrada por advogados, gerentes que Charles contratou. Sinto que o Archie está perdido. Mesmo que eu ainda o ame de verdade e às vezes penso que Charles sabe como lidar com ele. E que há muito tempo ele resolveu fazer tudo o que puder para garantir que esse paciente possa sempre, se necessário, provar facilmente que precisa de seus cuidados e tratamento. Ou seja, estou falando de teorias da conspiração para uma família individual, não estou? Ele sorriu, olhando para a escuridão do jardim. Eu não tenho nenhuma prova. E sabe o que é pior? Acho que há mais desse lado sombrio do Archie agora, mesmo quando ele parece saudável. Quero dizer, ele não ama mais a mim ou a sua filha, acho que ele se esqueceu do que isso é. Ele simplesmente aceitou que está doente. Ele aceita demais o fato de que pode se tornar um monstro. E mesmo quando não era, ele se proibiu de nos amar. Nossa decisão de nos separarmos foi mútua. Ele não quer mais me machucar. Só que ela não quer se dar conta de que há um homem ao seu lado que se beneficia para sempre. Para o resto de sua vida, ela corre o risco de se passar. Oliver assentiu com a cabeça. Muitas coisas faziam mais sentido para ele agora. Por exemplo, o desejo de Angélica de se tornar veterinária. Seria possível que esse desejo fosse motivado por uma vontade de expiar a crueldade de seu avô e de seu pai, de limpar seu nome do legado maldito e insano? Você já pensou? Perguntou ela. Que Archie? Que ele é assim por conta própria? Que ele está realmente com problemas? Provavelmente estou tocando em algo que não me diz respeito neste momento? Mas talvez. Você ainda não o deixou ir embora? Não sei, respondeu Catherine, com a voz trêmula. Talvez eu só esteja sofrendo por ter perdido meu marido? Então eu invento explicações? Você está certa, você está certa. Seria bom para mim deixar o passado para trás de uma vez por todas? Talvez Charles estivesse apenas tentando ajudá-lo todos esses anos. Diga-me, você está. Agora Catherine estava olhando para ele atentamente. O que você quer? Era uma pergunta muito simples, mas infinitamente complexa. Oliver percebeu que a resposta era dirigida a uma pessoa e a pessoas diferentes ao mesmo tempo. Para a mãe da garota por quem ele estava apaixonado. E para Catherine, cujo apoio havia mudado sua sorte. E ele respondeu honestamente. E, naquele exato momento, ele percebeu definitivamente o que precisava. Casar-se. Para amá-la. Catherine ficou em silêncio por um tempo. Ela pensou que o exemplo de sua própria família em geral a afastaria dos relacionamentos. Ou que ela se decidiria por eles, mas se encontraria com um homem inadequado e difícil. E ela? E sabe o que mais é interessante? Oliver ouviu sem interromper.
Quando eu estava imaginando o tipo de homem que eu gostaria de ter para minha filha, de alguma forma nunca pensei em você. Mas agora me parece que essa não é a pior opção. Ela sorriu para ele. Vamos voltar? Já devemos ter nos perdido. A propósito, o que você achou da exposição? Um pesadelo, respondeu Oliver. Depois de uma hora, Oliver e Angela deixaram o evento e voltaram para o hotel. Oliver não estava pronto para falar com Angélica. Ele não sabia o que dizer à irmã, e ela o inundou com perguntas sobre o que faria em seguida. Eu não sei. Talvez eu devesse falar com ela e lhe contar tudo. Agora. Os olhos de Angela se arregalaram. Quando mais? Talvez vocês precisem se conhecer melhor primeiro. Eu não sei. Sua irmã acenou com as mãos. Talvez primeiro. Acho que agora é a hora, disse Oliver com firmeza. Você pode imaginar como seria se eu arrastasse isso? Que eu estava tentando fazer com que ela se apaixonasse tanto por mim que concordasse com tudo. Não, eu acabei de descobrir e não posso esperar mais. Agora. Bem, agora não, ela suspirou. Bem, agora não, suspirou Oliver. Já é noite. Mas falarei com ela amanhã. Planejar era muito mais fácil do que fazer. Oliver estava nervoso. Angélica, por outro lado, não parecia suspeitar de nada. Ela concordou e sugeriu que eles se encontrassem em uma pequena cafeteria, onde poderiam ter uma conversa aconchegante durante uma xícara de café. Oliver sorriu nervosamente ao desligar o telefone. Foi isso que ela disse, aconchegante, embora, pessoalmente, ele achasse que a atmosfera de uma sala de estar com lareira em um castelo gótico seria mais apropriada para uma conversa como essa? Que loucura! O homem deu um tapa mental em si mesmo e se recompôs. Angela. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.